Jesus Cristo era socialista. Vivas a reforma agrária e a igualdade. Louvado seja aquele que veio em nome dos oprimidos, Jesus Cristo. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Senhor, dai ao mundo a igualdade, como prometestes pela voz de Maria. Abençoai o MST, e todos aqueles que lutam por um mundo mais justo. Derrubai do trono imundo a TFP e a Opus Dei, que protegem a propriedade privada e condenam o socialismo. Elas viram as costas ao mundo que tanto precisa de ajuda. Abençoai pessoas como de Cláudio Umes, que souberam defender os mais necessitados na hora certa. Abençoai também nosso querido presidente, tão preocupado com os pequeninos. Rogo-te mais uma vez, Senhor, dai ao mundo a igualdade. Maria Santíssima, volvei seu olhar aos oprimidos do mundo. São Francisco de Assis, que conheceste verdadeiramente a pobreza, rogai por nós. Amém. Duvido muito que nosso prezado irmão Orlando Fedeli publique este pequeno manifesto. Não foi ele que saiu por aí dizendo que o nosso presidente era a favor do aborto. Orlando, o tempo em que se acreditava que os comunistas vogavam criancinhas para cima e esperavam com uma faca embaixo já passou. A paz do Senhor, e a luz do Santo Espírito. Resposta. Muito prezado Antônio, salve Maria. Coitado de você, Antônio, que não sabe ler. Você conhece a parábola em que Cristo compara o reino dos céus a um senhor que deu 5 talentos para um homem, 2 para outro e só 1 para um terceiro. Onde é a igualdade socialista nessa parábola de Jesus? Continue lendo a parábola e você verá que o Senhor voltou e cobrou os juros desses homens e no final repreendeu o servo que enterrou o talento, dizendo-lhe que deveria ter colocado o dinheiro num banco. Que Deus socialista esquisito, não. Pobre Antônio que não sabe ler. Que Deus Nosso Senhor lhe conceda, neste ano, aprender a ler, e que você leia apenas coisas boas. É o que lhe desejo de coração. Incorde Jesus, Semper, Orlando Fedeli. Gostaria primeiro de pedir desculpas pelo tom de minha carta anterior. Eu havia acabado de assistir um documentário sobre a pobreza no Brasil e acabei lendo algumas cartas do Montfort contra o socialismo e a igualdade social, e acabei alterando meu estado de espírito. Sinceramente, peço desculpas. Sempre gostei do trabalho do Montfort, e parabenizo especialmente a matéria sobre Maria, o Santo Sudário e as respostas sobre o protestantismo e a RCC. Que o Senhor conceda graça ao Montfort de sempre poder defender a fé católica. Pois bem, vamos ao assunto. Primeiramente, vou dizer que não me considero socialista, tampouco comunista. Ambos os sistemas, como formas de governo, são imperfeitos e causam ainda tanta dor e sofrimento quanto o capitalismo, pelo menos foi o que nos mostrou a história. Defendo, na verdade, a reforma agrária e o fim da opressão do povo pelas classes mais abastadas. Agora, sobre a parábola dos talentos, São Mateus, capítulo 25, veio de 14 a 30, não entendo que Jesus a tenha usado para falar literalmente sobre o dinheiro, e quem possui mais ou menos, etc. Acredito que, assim, por se tratar de uma parábola, Jesus usou os talentos para exemplificar os possíveis dons, ou então graças, que uma pessoa recebe. O servidor que dobrou seus talentos é o homem que sabe usar a vida a favor do serviço do Senhor e do próximo, enquanto aquele que enterrou seu único talento é o homem egoísta que vive para si próprio, acumula-se de riquezas materiais esquecendo-se do irmão necessitado. A esse, sobram apenas a morte e o fogo. Pois, se entendêssemos de outra maneira, estaríamos caindo no absurdo calvinista de acreditar que aquele que possui mais bens é mais agraciado por Deus do que aquele que não os possui. Estaríamos negando a própria palavra de Cristo. Porque, ao contrário, qual seria o significado destas palavras? E disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isto desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. S. Mateus 13. Aliás, do contrário, também o pobre Lázaro não estaria no seio de Abraão, vendo o sofrimento do rico. E a Virgem Maria não haveria profetizado as palavras que postei na carta anterior. Devemos seguir o exemplo de Cristo, sendo pobres, proeza conseguida por S. Francisco, no auge da graça de Deus. Os primeiros cristãos viviam em total comunhão de bens. Que o Senhor nos conceda essa graça. Desculpas novamente. Até mais, professor. Que o Espírito Santo ilumine a continuar dispersando as trevas da dúvida e trazendo a luz da verdade. Salve Maria, sempre virgem, viva o Papa! Resposta. Muito prezado Antônio, salve Maria. Receba o atendimento de seu pedido de desculpas. É com prazer que lhe o concedo. Nada mais nobre do que reconhecer um erro que se cometeu.
Permita-me que lhe peça que leia meu trabalho sobre desigualdade e igualdade sociais, no qual dou as provas do bem da desigualdade conforme o ensinamento de Cristo, dos Papas e das Sumas de São Tomás de Aquino. Acredito bem que você não se considere socialista e nem comunista. Mas como você é jovem e impressionável, não tendo tido a oportunidade de estudar os documentos da Igreja e os argumentos de São Tomás, é natural que se equivoque. Por exemplo, você me escreve: defendo, na verdade, a reforma agrária e o fim da opressão do povo pelas classes mais abastadas. Meu caro Antônio, isso são slogans e salogas do Partido Comunista, porque pressupõe que haja guerra de classes uma explorando as outras. O que é falso? Claro que podem existir exploradores, mas não classes que de si sejam exploradoras. Assim como no organismo podem existir órgãos doentes, é uma loucura afirmar que os órgãos necessariamente lutam entre si. Os órgãos do corpo humano colaboram para manter o organismo vivo e sadio. Assim também as várias classes sociais. E socialismo, comunismo, capitalismo não são formas de governo. Estas só podem ser três: monarquia, aristocracia e democracia. Quanto à reforma agrária, ela sempre foi o primeiro meio do Partido Comunista para provocar revoluções. Falar em reforma agrária no Brasil é como falar da reforma para distribuir gelo no polo. Não nos faltam terras. Faltam pessoas para trabalhar no campo. O MST é a indústria das invasões financiada pelo PT do Lula e atiçada pela CNBB, cuja pastoral da terra funciona como órgão do PC. Não é só na Polônia que houve bispos e padres mancomunados ao Partido Comunista. Aqui temos muitos, e bem organizados. Claro que na parábola dos talentos Jesus se refere aos dons e graças de Deus. Mas assim como nas graças e dons não há igualdade, assim também não há igualdade acidental entre os homens. Cada pessoa tem qualidades próprias dadas por Deus e a sociedade deve reconhecer essa desigualdade. Não é aquele que possui mais bens materiais, que mais agrada a Deus. Mas, Deus distribui dons naturais diferentes em graus diversos a cada um, e isso deve ser reconhecido socialmente. Quem tem mais capacidade deve ter mais direitos acidentais. Quem é mais capaz ou estuda mais passa em vestibular. Reitero-lhe, meu caro Antônio, que você está inteiramente desculpado, e quero tê-lo como meu bom amigo, mas peço-lhe com insistência que leia o trabalho sobre o bem da desigualdade, no site Montfort, e depois me escreva de novo. Incorde Jesus, Semper, Orlando Fedeli. Prezado colega, acabo de ler seus comentários sobre o revolucionário Che, e fico abismado como pessoas de um nível intelectual até elevado, como o senhor parece ter, possa ainda acreditar que comunista come criancinha. O regime pelo qual Guevara lutou a vida toda era justamente para acabar com atrocidades descritas no seu texto, e o uso da força foi realmente necessário para combater a contra-revolução, bancada pelos Yankees. Yankees estes que também usufruíram de força para atingir seus objetivos de unidade nacional na Guerra de Secessão. Concordo com o senhor quando diz que o socialismo implantado no mundo não foi o ideal. E para seu conhecimento foi um dos motivos que levou-te a deixar uma vida confortável com sua família em Cuba, e fazer a verdadeira revolução social em outros cantos, já que Fidel se mostrou muito pragmático com a URSS. Sugiro ao senhor então que, procure se informar um pouco mais sobre a verdadeira ideologia guevariana antes de difamá-lo, comparado a um louco como Hitler. Espero, no ter feito o senhor mudado de ideia, já que neste espaço seria inviável, mas pelo menos despertado um interesse pela vida dessa grande figura desse século. Aqui endurece, mas perder a ternura jamais. Ernesto Guevara de La Serna. Prezado Danilo, inicialmente peço desculpas pelo atraso na resposta. Che Guevara, o terrorista, não saiu de Cuba porque não gostasse do socialismo soviético, mas porque se desentendeu com Fidel. O ditador cubano nunca suportou nenhum tipo de oposição. Qualquer um que levantasse a voz contra ele era morto, preso ou expulso da ilha-prisão. Che, igualmente intolerante ditador, não aceitou ser submetido ao comandante e assim partiu para suas operações terroristas na África e depois na Bolívia, nas quais felizmente não logrou êxito. Che Guevara era totalmente filo-soviético, adorava os assassinos Lenin e Stalin, admirava os países totalitários da Cortina de Ferro e ficou admirado quando visitou a União Soviética. Certa vez disse: Cuba devia seguir o exemplo de desenvolvimento pacífico mostrado pela URSS. O regime pelo qual Che lutou toda a sua vida foi o regime mais criminoso da história, rival do nazismo em crueldades, responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas. Foi o regime que promoveu o Gulag, a fome premeditada, os expurgos políticos, a irracionalidade do Partido Único, a perseguição religiosa, os assassinatos em série, os julgamentos forjados, as migrações forçadas, o paredão. O termo contra-revolucionário, para os socialistas, significa todo aquele que discorde do programa do Partido Único. Desta forma, todos os massacres contra a população feitos por Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Kim Il-sung etc. tiveram a justificativa de combater os contra-revolucionários. É lógico que os criminosos Fidel e Che aprenderam rápido o programa comunista e puderam implantar em Cuba o paredão, os campos de trabalho forçado, as perseguições políticas, sempre tendo como justificativa combater os contra-revolucionários. O termo comunista come criancinha deriva da grande fome ocorrida na URSS, em decorrência da implantação do socialismo, na qual boa parte da população para não morrer era obrigada, em estado de necessidade, comer cadáveres, de crianças inclusive. Por favor leia a resposta que dei a uma pessoa com as mesmas dúvidas que você tem em http://www.montfort.org.br/perguntas/cheguevara.html. Lá poderá encontrar mais informações. Atenciosamente, Marcelo Andrade. Querido Orlando.
Como estava com muito trabalho, e assoberbado de tarefas, só pude lhe responder agora, em vista de que o 4º Congresso Nacional do MST me tomou todo o tempo disponível. Pois bem, caríssimo, você desaponta-me ao equivocar-se quando afirma do perigo espiritual que estaria envolto. Ora, de acordo com a fé de Cristo, o Espírito Santo nos concede diversos dons, cabendo a nós desenvolvê-los ou recusá-los. Christi Fidelis Laici, 45. E se tiver tempo, olha o Catecismo Católico diz quanto à diversidade de espiritualidade, 2684. Portanto, não julgueis a poção na função profética herdada de Cristo pelo batismo. Função que busco a cada dia confirmar pela diferença de quem sofre excursões provocadas por defensores do atual sistema socioeconômico. Caríssimo, a espiritualidade é a nossa maneira própria de seguir a Cristo, a Buda, a Maomé há, desse modo, uma incontável diversidade de espiritualidade. Não espiritualidade teórica como desejas demonstrar. No máximo, pode-se fazer teorias, teologia zero sobre as diferentes espiritualidades. Porém ela depende da experiência vivencial, interior e comunitária. É verdade que a teologia latino-americana gera, a partir dessa ideia, uma contínua ruptura com a engarrafada teologia tradicional. Mas, a disparidade real entre a América Latina e a Europa leva-nos a uma experiência de Deus própria, mesmo que tenhamos que divergir. O Cristo europeu é louro e penteado. O nosso Cristo passa fome e morre todos os dias de desnutrição. É forçado a trabalhar em carvoarias e em casas de farinha para sobreviver. Olhando a nossa realidade, é-nos de obrigação optar pela vida ou pela morte. E o caminho na vida não se faz sozinho, é preciso ser com outro, e é por isso que, como cristão latino-americano, fiel a Jesus Cristo de Nazaré, tenho que considerar os pobres os primeiros destinatários do Evangelho e os verdadeiros portadores das primícias do reino, nutrir a espiritualidade do martírio pela causa justa dos pobres. 1 Jó, 3,16, 18. Estamos sendo fiéis aos mandamentos do amor de Deus, ao contrário de sua afirmação louca e deslocada, porque se dissemos que amamos Deus, que não vemos e não amamos nosso irmão que vemos a todo instante, seremos mentirosos. O critério do decálogo é a relação de Deus com o homem, criado à imagem e à semelhança de Deus, especialmente o pobre com quem Deus se identifica. MT 25,31, 46. Lembra do jovem rico? Ela cumpria todos os mandamentos, mas não sabia compartilhar a MAC 10,21, 22. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter, injustamente, o bem do próximo ou lesá-lo nos mesmos bens. Catecismo 2401. Você acredita verdadeiramente que um latifúndio é possibilitado por herança divina? Acredita, de fato, que os latifundiários não são usurpadores dos direitos e das terras alheias? Acredita que essa terra foi conseguida sem morte, biológica e ou psicológica? Basta ver a demarcação das propriedades indígenas que se estreitam a cada dia. Basta ver os quilombos que são usurpados e seus habitantes dizimados pelo fazendeiro já donos de gigantescas propriedades. Abra os olhos para a realidade que o cerca, e enxergue a justiça injusta para com os que pouco ou nada têm. Que cristão é você que não percebe a dor de quem não está ao seu lado? Antes de dizer ao MST ou a mim não furtaras, deverias descobrir que o crime maior de todos é acumular bens. Que o pecado maior é se empanturrar de bens, enquanto outros passam fome. Isso é roubo. No Ato dos Apóstolos, para ser cristão era necessário a divisão de bens, AP 2,44, 45. Hoje a miséria é tão coletiva, causada pelas estruturas injustas, que não basta dividir entre os pobres a fortuna de uma família, é preciso criar novas estruturas sociais. Ou seja, uma nova sociedade onde ninguém precise ser muito rico, nem pobre demais. Aquele que tem bens, deve colocá-lo a serviço da causa da libertação dos oprimidos, a começar pelo maior bem que possuímos, a vida. Assim estaremos ajudando a construir a socialização pedida por João 23, de modo que todos vivam, na sociedade como numa mesma família, com iguais direitos e oportunidades. Quanto ao 10º mandamento, que você deveria redirecioná-lo para quem tudo tem, e lança-se como urubu a carniça na terra dos pequenos. Para se observar esse mandamento como você propõe, é preciso olhar para os direitos humanos, artigo 25, que diz que todo homem e toda mulher têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços especiais indispensáveis. É preciso pôr tal artigo em prática, pois trata-se, hoje, de distinguir direito e privilégio. Não é justo um proprietário possuir quilômetros de terras improdutivas, enquanto milhões de agricultores passam fome na estrada. Por respeito aos direitos da maioria, é nosso dever lutar contra os privilégios da microminoria que acumula riqueza em suas mãos. Agora peço para reler o e-mail que te enviei. Nele não afirma que Deus era comunista. A afirmação diz ser Deus, um optante por um sistema de produção não capitalista. Afirma a opção de Deus pelos pobres, tanto explorada pelos profetas e proferidos, e por Jesus no Sermão da Montanha, LC 6,20, 26. Aliás, aqui, Cristo nos mostra e nos põe diante das escolhas fundamentais e decisivas. Convida a uma conversão, ensina que a verdadeira vida nele, não está nas riquezas, na glória ou no poder, nem em qualquer obra humana. Quando você busca uma contextualização dos relatos bíblicos, torna interessante notar que só faz naquilo que o interessa. Por exemplo, em MT 5,18, 19, fala-se de insurreição do reino e não do legalismo que ele combatia. Já percebeu que o decálogo fora escrito numa situação conflituosa e particular? Já tentou encontrar a verdadeira razão que levou Deus a castigar Acab? Ele tomou a terra de quem quase não a tinha e não ao contrário. Além do mais, o pecado de Acab foi a infidelidade com a aliança. Serás meu povo e eu serei o teu Deus. Acab permitiu que se instalasse em seu reino culto a deuses pagãos.
Basta lembrar-te que o povo de Deus teve início com a promessa da terra. A aliança se deu nesse contexto. E hoje estamos neste contexto. Ainda em relação ao e-mail, eu disse-lhe que Deus optou por um não capitalismo e tenho certeza que ele não anda feliz com o capitalismo que mata, degenera e exclui nosso povo. Eu particularmente defendo um comunismo alternativo em que não existam mais explorados nem exploradores. Mark, o comunismo, o MST e eu propomos fazer com que os meios de produção possam ser de todos.